Vamos lá. Passa a bola. Alguém mais quer fazer questionamento? Isso, eu vim fazer o sorteio agora nesse intervalinho, porque aí pessoas que saem um pouco antes para pegar ônibus vão poder, né, ser contempladas. Lembrando que algumas pessoas que já ganharam mais de 2 já estão excluídas no sorteio, viu? Vai ter mais um bloco de perguntas, tá, gente? Vai dar tempo. Professora, é o professor primeiro. Escolhe um número de 1 a 46, por favor. 1. Adriana Cristina. Não. Karina Marjorie. Jefferson Evangelista. Aí? Manuela Lopes. O CD. É o CD. É o CD, gente, calma. Outro número. Maria Luísa Dias. Outro número. 40. Taleiande. De novo, você tem CD? Ah, Luciene Soares. Tá aí? Outro número. Tem que CD, gente. Ediane Santos. Ediane Santos. Não tá. Próximo. De 1 a 33. Da Elza Mendes. Augusto, um número de 1 a 46. De 1 a 46, 24. O Igui. Próximo número. Eu também. Mais alto. 33. Já foi. 36. Não passei. Oi? 36. Ana Beatriz Belém. Alex Adame. Tá aí? Outro número que você quiser. Não, 15. 15. Maria Rosineiro. Outro número, gente, por favor. Elisângela. Tem quantos aí? Pra gente agilizar aqui. 5. Vamos sortear o livro agora. Um número, gente. Eita. Gente, ninguém consegue entender. 44. Joalisson. O livro. I can. Então agora a gente vai continuar e aí a gente, para dar tempo fazer perguntas, e aí restaram 4 CDs. Gente, só lembrando que os
sorteios amanhã serão ao longo do dia, viu? Então tem muito material também. Então participem das mesas, porque a oportunidade está aí. Primeiramente eu quero parabenizar a comissão organizadora, em nome da professora Flávia, do professor Augusto, qual eu me orgulho muito desses colegas, Casé, Flávia, Augusto e muitos outros colegas aqui da universidade, pela postura, acima de tudo pelo posicionamento político, que não tem como a gente negar o processo de violência, de retirada de direitos que a gente vive no nosso país, e eu acho que foi citado aqui um que é bastante grave, que é realmente a 215, a PEC 215, que para nós que fazemos parte de movimento de luta, e aí o movimento sindical se inclui também, eu não faço parte só do movimento sindical, não sou mais da diretoria daqui da associação docente, sou biólogo de formação, por incrível que pareça, me perdoe algumas vezes aqueles que me escutam falar que eu não tenho uma formação como vocês, de leitura da área sociológica, antropológica, então a gente tem que correr atrás do prejuízo, porque na biologia a gente não tem esse luxo, a gente não tem essas disciplinas que infelizmente querem tirar do currículo lá do ensino médio, do ensino fundamental, enfim, que para nós é um prejuízo inestimável. Então a minha fala vai muito nesse sentido da questão da PEC 215. Seria muito ingênuo da minha parte dizer que isso não estava no pacote de maldades aí, do governo, porque é uma forma de dizer até para o índio que a terra não é dele. Que é claramente isso. O projeto de lei é simplesmente colocar no papel Casé. E os povos tupinambás aqui, representados na nossa região, que essa terra não é de vocês, que essa terra não lhe pertence. E pasme, quer dizer, são povos que sempre, aí a gente precisa dizer, existem livros que colocam o mito do bom selvagem, quer dizer, que o índio causa um dano, queimam, fazem práticas antiecológicas, etc. e tal, mas todos nós, seres humanos, cometemos danos à natureza, em maiores e menores escalas, com intenção ou sem intenção. É um caminhar na mata, para muitos alunos é incompreensível que você não permita que se faça, além de pesquisa, numa unidade de conservação, que ela não é aberta para visitação, para turismo, por exemplo. E aí como é que a gente agora proíbe, por exemplo, o uso de mineração na terra indígena? São retrocessos, é antieconômico, o índio pode, Então o índio também é seduzido. Eu não vejo o índio lá que é seduzido pelo capital como maligno. Porque eu ouvi uma vez, uma provocação no interior da Paraíba, quando eu disse assim para o indígena, eu digo porque tem muita coisa que é oferecida para vocês aqui e às vezes de uma maneira, não sei se ingênua, vocês acabam aceitando. Aí ele disse, não é ingênuo o que você falou. Ele disse, o que é bom nós queremos. O que é ruim, pode levar. Então, quer dizer, deixou claro para mim ali que o ingênuo era eu, o burro, o sentido escrito da palavra, era quem estava chegando ali naquela terra. Então, a minha fala vai muito nesse sentido de como é que nós da academia, nós que fazemos parte disso aqui, podemos incorporar essa luta de fato. E como você disse, morreram 7 tupinambás, eu sabia 7, você já contabilizou 8. Como é que a gente faz para que de fato a gente convença essa região, que é uma região onde esses índios vivem, da qual ele pertence, que muitos dos nossos estudantes têm seu sangue, eu não vou nem entrar aqui na questão de fenótipo, mas tem seu sangue na veia, se reconheçam como tal, e se não se reconhecer, pelo menos respeite, porque eu acho que o problema hoje não é sobreviver, não é viver, mas conviver, é viver com o outro. Vocês como indígenas,
Como é que a gente faz como educador aqui nessa instituição que é tão conservadora, tão complicada, para a gente trazer essas questões? Nós estamos vendo aí a luta dos estudantes aqui. Como é que a gente faz para convencer sobre uma PEC, que é o fim do mundo, como os alunos colocam, né? Acabar com a educação, com a saúde, né? Como é que a gente convence dessa luta de vocês, né? Eu sei que não tem fórmula mágica, não tem segredo, mas eu acho que algumas dicas vocês poderiam nos ajudar. Obrigado. Marcileia, eu gostaria de fazer uma pergunta para ela. Você falou que foi aluna cotista da na UESC, e como você concebe, no caso, esse lugar de cotista dentro de uma instituição pós a implementação? A gente percebe que tem uns grandes desafios contra a política de assistência estudantil e também o preconceito diante sofrido por você, se você sofreu preconceito na sala de aula de professores, de alunos, de outras pessoas da instituição, porque eu imagino que deve ter sido uma experiência bem nova na época, né? Porque eu cheguei na UESC em 2014, mas eu vejo que a universidade é extremamente elitista, né? Ela é feita para quem, tanto que o próprio formato do campus é para quem tem carro, o espaço das vias é para carros que estão estacionados e carros que estão transitando. Pedestre não tem vez, tanto é que tem acidentes que acontecem aqui no camping, né? As brilhantes falas, tenho aprendido muito também, quanto coordenadora e participante desse seminário, né? E gostaria que vocês falassem um pouco sobre como implementar de fato as ações afirmativas que, como tem sido dito, né, no seminário, elas não se restringem apenas à reserva de vagas para o acesso à universidade, né? Ela não se restringe apenas às chamadas cotas. Talvez o rótulo que tenha maior visibilidade aí e que, enfim, pareça responder por todo o conjunto de políticas afirmativas, seja cotas, mas ela não é a única modalidade, né? As falas, as colocações, elas que vocês estão fazendo é educação indígena, né? Esse momento é um momento afirmativo, um momento em que as ações afirmativas ocorrem na prática, numa maneira dialogal, né? Então, a pergunta vai no seguinte sentido, assim, a gente tem que fazer determinadas críticas, mas nós já passamos de um período de 10 anos, por exemplo, de reserva de vagas nas universidades. Também já passamos de um período de mais de 10 anos na instituição da Lei 10.669/2003. Estamos chegando já aos 10 anos da 11.645/2008, ok? E vejam que o Brasil ele tem uma condição interessante, porque é um dos poucos países nos quais as populações negras, com determinado protagonismo, e indígena, tem lei por lei que garantiu o ensino de história e cultura afro e afro-brasileira e indígena nas escolas. E se a gente for pela letra da lei, tem que ser na perspectiva desses povos, não na perspectiva do Estado. Esse é um grande desafio afirmativo, né? Exatamente, construir esses espaços e que eles sejam afirmativos de dentro para fora, não de fora para dentro. Okay? Então, como é que a gente poderia lançar e pensar em estratégias de que, assim, nesses primeiros 10 anos de ações afirmativas, a luta também foi muito por ingresso. O que eu tenho percebido, talvez na segunda década de implementação, o que a gente tem que fazer? É a luta pela permanência. Mas a permanência do jeito que a gente é, não do jeito que os outros querem que a gente seja. Né? Por isso que tem que ter as leis educacionais, outros aspectos afirmativos, ligados à questão do ingresso, à questão da permanência, senão a gente também não vira egresso.
respeitar egresso. E esse egresso ele pode respeitar e tem que respeitar os outros sem deixar de ser ele. Os desafios das ações afirmativas são muito complexos, né? Então, nesse conjunto de coisas, eu pergunto se há uma estratégia e algum desenho de caminho para se pensar como os povos, como o povo tupinambá de Olivença tem estimulado pessoas e conscientizado para que elas percebam que existem reservas de vagas para pessoas indígenas em todos os cursos da universidade. E como é que nós poderíamos participar de um projeto de estimulação também a essas pessoas para que elas se apropriem de uma vaga que é para elas, né? E também como fazer tudo isso sem deixar a afirmação identitária. Entrar num ambiente não com o objetivo de ser o outro, mas continuar valorizando suas raízes, valorizando sua identidade e demarcando o território aqui dentro também. Eu acho que é um desafio que a gente tem que pensar para ir para os próximos 10 anos, e se vierem mais 10, a questão das ações afirmativas e também um plano pragmático, assim, como fazer essa campanha e como as pessoas se aproximarem da tentativa e da utilização dessas vagas de fato. Acho que já apresentei várias vezes, mas eu sou professora de Sociologia do campo Ilhéus. E assim, toda política, ela tem um momento de planejamento, um momento de implementação e um momento de avaliação, né? Então vamos lá, o professor Ivaí da UNB apontou aqui, no caso da política de cotas étnico-raciais, ele apontou as estratégias que foram adotadas pelo movimento negro para, em primeiro lugar, um planejamento, né? Esse planejamento passa pelo quê? Primeiro, que tenham pessoas negras envolvidas diretamente em cargos administrativos, dentro das autarquias. Me parece que o movimento negro conseguiu caminhar nesse sentido dessa estratégia. E o movimento indígena? Porque a fala de vocês, há uma entrada, uma participação interessante na educação indígena. Mas em relação à gestão, porque é uma coisa assim, para algo ser pautado, para entrar na agenda governamental, é uma briga de foice, é um risca-faca. Se não tem representante direto dos índios, e aí, Casé, eu vou fazer uma provocação, estou até me ressaltando, mas não vou fazer, porque até então, os antropólogos não índios falavam pelos índios. E, recentemente, os índios passaram a protagonizar sua própria história, seu próprio processo de formação, está dentro da universidade, dando aula de história indígena, né? Estando na escola, administrando, dirigindo as escolas indígenas. Eu acho esse protagonismo fundamental, que é do ponto de vista de quem experiencia e vivencia essa indianidade, né? Essa identidade indígena. A outra questão é no campo da implementação da política, né? Então, como é que vai ser implementada? Os índios são chamados para essa implementação, né? Ou é sempre aqueles tecnocratas, burocratas, técnicos, tanto da nossa área, e é uma crítica nossa área mesmo, o que tem de antropólogo dentro da FUNAI, né? Mas eles que vão implementar a política. E aí? Vai dar certo, né? E por fim, a avaliação. Como é que é feita essa avaliação? A gente vê que tem uma série de problemas, inclusive, na questão da demarcação de terras indígenas. Eu fui visitar os Machacali, não sei como falo, Machacali, em Minas Gerais, que é divisa com a Bahia, e eu fiquei assim, horrorizada. Havia um problema entre os índios e os não-índios que era visível. A FUNAI desapropriou a terra era imprópria para cultivo, feria a cultura daquele povo, eles não tinham como caçar, a FUNAI doava, porque já estava demarcada a terra, um salário para cada família. No entanto, havia um problema entre os índios e os não-índios, porque a FUNAI não pagou aqueles antigos donos de terras que criavam gado para corte, para leite, não pagou a terra. E eles culpavam os índios. O problema não é com o governo federal, não, com os índios. E isso é um problema também de avaliação, né, de que tipo de medidas e de como essas políticas de ação afirmativa no campo, no caso da questão
questão específica dos índios, ela está sendo planejada, implementada e avaliada. Porque me parece que falta um pouco de ocupar esses cargos de gestão na política. Que eu vejo que os índios não estão tão predispostos assim, é que, como diz você, nós não queremos nada com o Estado. Como é que é possível isso, Casé? Não querer nada com o Estado. Se, para fazer uma agenda governamental, implementar uma política, tem que ter um índio lá dentro. Ah, mas ele vai se corromper. Mas aí é que está, ninguém sabe a forma, né? E eu falava hoje de manhã e volto a falar aqui. Se a gente continuar nessa virada muito à direita reacionária, daqui a pouco, alguns anos, a gente não vai estar falando de política de ação afirmativa. Não vai haver nem espaço para isso. Então, assim, a gente tem, como diz o professor Ivaí, uma guerra perpétua. Que armas, então, que nós vamos usar? Seria gestão? Seriam os cargos de gestão? Seríamos nós pensarmos em fazer o planejamento, a implementação e a avaliação dessas políticas? Porque aí sim, como diz o Gramsci, nós teremos, então, intelectuais diretamente envolvidos nessas questões. É só provocação para vocês. Na Bolívia tem alguns índios, o Marcos Veron, eu tive com ele numa mesa. O Marcos Veron, ele teve o pai dele morto, ele foi torturado antes de o pai dele morrer, né? Ele falou assim, pegou Guarani Kaiowá, você falou assim, Casé, nós cansamos de morrer, nós vamos matar. Não tem o que fazer. No caso do Guarani Kaiowá, você acredita? Não tem o que fazer. Você pega o cacique e ele fala isso. Nós não temos mais o que fazer, nós vamos ter que matar. Se um Guarani Kaiowá pegar uma arma e matar um soldado, um branco, sabe o que vai acontecer? Vão morrer todos. Né? Veja só, você pode morrer, você não pode matar. Ninguém, aí diz, matar é pecado, claro que matar é pecado. Então, só que no caso dos guaranis, eles estão morrendo. Aí você pega um cacique, um cacique bem intelectualizado, não frequentou a universidade, né? Nem domina direito à escrita, mas ele falou assim, 3 semanas atrás, uma mesa de debate com ele na PUC, Casé, ele não falou para mim isso, ele falou no público, eu vou morrer, não passo desse ano. E meu povo, eu como cacique, nós cansamos de morrer, nós vamos matar. Então agora você tem ao mesmo tempo, por isso que são 305 povos, você tem os chavantes, que é uma outra situação, no povo do Pinambá são 14 caciques, por isso que você não vai conseguir uma fala única de todos os índios do Brasil. Dificilmente um índio pode falar. Os índios do Brasil pensam assim, até como Augusto falou, a palavra índio é um absurdo, são povos. E dentro desses povos você tem divergências internas. Então você nunca vai ter a unidade. Aí alguém fala assim, está vendo que vocês são desunidos? Aí dá vontade de bater. Fala, você não tem família não? Na sua família todo mundo é unido, né? Índio é assim, só que a gente fala na cara pura. Né? Então veja só, você tem índios em situação extrema, o Guarani Kaiowá, eles vão se armar, eles vão para cima. Né? Agora, você tem chavante que está morrendo de obesidade, de diabetes. Né? Aí você tem índio em situação que quer governo, que quer a cota. Né? Sobre a cota eu me retiro para conversar, não quero conversar sobre isso, não. Eu tenho uma opinião muito crítica, assim, só gostaria de dizer, não é a minha principal bandeira, não é a minha luta. Aliás, eu vou dizer a verdade, eu não gosto daqui não. Eu não posso dar aula aqui não, eu estou sendo sincero, eu venho dar aula aqui porque eu preciso trabalhar. Até porque viu o professor, todos os professores sabem disso daí, né? E isso tem que ser para o pessoal dar o culpa ao UESC. Isso aqui é uma universidade pública, não é pública, o povo não está aqui, é uma minoria, você é minoria. Isso não é gratuito, isso é pago pelo dinheiro do povo da Bahia. Aí eu tenho, de vez em quando, em sala de aula, aí você tem aluno assim, ó, dormindo, ele está tendo aula de família com indígena, aí você aí fica falando assim. Eu tenho abandonado a sala de aula durante a aula nessa universidade. Então, veja só, aí acho que seria uma pauta também. A questão do aluno, não ocupa mesmo discutir a postura ética do aluno com os professores que são da luta. Pelo menos isso, né? E não se pauta, né? Não se pauta mesmo. Tenho dois aqui, eles são alunos, né? Vocês têm aula mesmo, mas de vez em quando não assistem. Eu não tenho muita experiência com a universidade, por isso que eu só uso o Paulo Freire assim. Paulo Freire diz, a escola é para formar cidadãos, ponto.
E não para. Aí eu pergunto, uma vez, uma palestra, lá dentro da escola indígena, mas também fiz no estado de São Paulo, para mais escolas indígenas do estado de São Paulo, perguntei: a escola indígena é para formar guerreiros ou advogados? Foi uma interrogação. É uma falsa dualidade. Aí falei: para mim é para formar guerreiros, assim como a escola, para Paulo Freire, é para formar cidadãos. Guerreiros que possam ser advogados e voltar para fazer a luta na escola indígena. Né? Para mim, o princípio de uma escola indígena, de uma universidade, e para mim, isso daqui é para formar cidadãos. Para formar cidadãos, para que você possa voltar para a sua comunidade e fazer a luta com a sua comunidade. Uma escola indígena, princípio básico para formar cidadãos, para que possa voltar para a sua comunidade. Então, mas eu não quero ficar conversando sobre isso. Eu até falei para a Vanessa, né? Se eu tivesse um filho hoje, meu filho falasse assim: meu pai, eu não quero estudar, eu não faria nenhuma questão. Eu não insistiria para ele estudar ou fazer faculdade. Até porque meus pais eram analfabetos, extremamente inteligentes. Eu vivo com os dois que moram comigo não sabem nem ler e escrever, dá um nome para vocês qualquer. E pode, mas eles não vão produzir textos, não, como foi dito, não produzir textos. Mas eu posso produzir, outros podem produzir, também podem produzir, eles podem produzir argumentações, não é isso? A sabedoria é anterior ao conhecimento. Entre o conhecimento e a sabedoria, eu fico com a sabedoria. Não estou dizendo que eu sou contra quem segue o caminho da universidade, até porque eu segui. Mas volto a me dizer, não, já que eu segui, eu leio Foucault, por exemplo, eu adoro Foucault. Para mim, Foucault é o cara. O Foucault é o cara. Se você não leu Foucault e você não é índio, tá vendo? Você tem muito aqui que leu Foucault. E eu dou aula com Foucault. Se alguém um dia vocês tiverem aula de história indígena com isso, vocês vão ter que ler Microfísica do Poder, as palavras e as coisas, para a gente pensar como que as palavras e as coisas de Foucault podem servir como instrumento teórico conceitual para entender a dinâmica das contradições dialéticas da atual conjuntura nacional brasileira. Mas dá para a pessoa, sem estar na universidade, fazer isso também. Né? E agora, sobre esse parente, já vou deixar minha parente falar aqui, porque eu admiro a parente aqui que está no caminho dessa trilha, que não é o meu caminho, volto a dizer, por isso que eu não vou entrar por aí, que não é o meu caminho. Eu vou fazer só um breve resumo, assim, porque a gente me esperando já. Então, as cotas, em relação às cotas, as cotas só servem para entrar na universidade, né? Você está dentro, se você é um outro aluno, ok. Você tem que tirar da média, você tem que seguir as aulas, você não tem nenhum outro benefício, vamos dizer assim. Você é considerado igual a outra pessoa que você entra, então as cotas para você entrar. E você perguntou se eu tive experiências, né? Assim, negativas tive. Experiências, eu sempre era mandada a ler os textos na sala, a professora, acho que para provar que eu sabia ler, né? Para ela ter comprovado disso. E de colegas também, assim, sempre formava um grupo, às vezes eu ficava naquele grupo que faltava professor, então eu entrava. E uma outra professora também que permanece até hoje no curso de pedagogia, né? Quem faz pedagogia aí? Ela. Todo mundo aqui é da definição. Pode ficar à vontade. Então, tem uma professora que eu sempre tirava 8 nela, 8,5. Isso foi uma nota assim, né? Mais ou menos razoavelmente boa, né? E quando ela soube que eu era indígena budista, ela falou assim: você? Sim. E a gente fez um trabalho muito, assim, sabe, com um seminário e tal, camisa, apresentando e tal, fazendo livro. Então, para mim, o trabalho merecia 10. Tanto que eu apresentava com menos objetivo, né? Eu tiro menos objetivo, tirando 10. Mas porque eu estava no grupo, e a gente tirou 7. Então, assim, ela não quis dar menos porque achava que eu poderia criticar, né? E, assim, depois que ela soube que eu era indígena botista, até então,
para trabalhar na escola indígena, os parentes também não me aceitaram, também não, viu? Volto nisso. Disseram que eu estava afastada, que eu não me envolvia com a escola, sabe? Então, assim, a gente sofre internamente